A gente tem um livro que chama A Última Criança na Natureza, um livro recente, de alguns anos atrás, de um autor que chama Louvre. E ele fala uma coisa que ele cunhou um termo que eu acho incrível, que é o transtorno de déficit de natureza, que é uma coisa que pouca gente fala, mas a gente está vivendo um momento muito preocupante da infância, das crianças, dos jovens. Primeiro que já veio algo que já vem mudando desde os anos 80. Quem tem mais de 40 anos, como eu, vai lembrar que grande parte das casas, até metade dos anos 80, não tinham grades, não tinham muros altos. Tinha mais aquela cerquinha para o cachorro não entrar. Ou seja, eram cidades seguras ainda e não se tinha essa obsessão por morar em apartamentos com medo de você sofrer algum tipo de violência na casa. E o que acontece? Nesse momento também as crianças deixam de brincar na rua. Isso de diferentes classes sociais, tá? As crianças tinham seus jogos de rua, andavam em grupos na rua, tinha a rua de cima, a rua de baixo, tinham os terrenos baldios, os parques, as obras que as crianças entravam para brincar na obra. Então tinha todo um mundo lúdico que as crianças tinham diferentes desafios, vivências, experiências em contato com a natureza e brinquedos, diríamos, espontâneos. Desde um pé de mamona que a criança pegava e brincava para jogar uma na outra, fazer bolha de sabão com caule de mamona, até subir numa mangueira pegar fruta, numa goiabeira, num araçá, na jabuticabeira, até se esconder no esconde-esconde num terreno baldio, ir numa obra, pegar madeira e fazer uma casinha. Então tinha um monte de brincadeira super legal, lúdica, e que não custava nada. Eram brincadeiras gratuitas que se vivia na rua. E na rua você também interagia com pessoas de diferentes classes sociais, diferentes credos, né? Enfim, né? Você tinha toda uma mistura muito legal de pessoas, né? Isso é muito saudável. A partir desses meados dos anos 80, começa a piorar a sensação de violência nas cidades grandes. Anos 90, a gente tem, acho que eu diria que isso tem um ponto mais grave, né? Ondas de sequestro, assaltos horrorosos, e as pessoas começam a ficar muito preocupadas com a violência urbana. E nesse momento surge cada vez mais para uma classe de um determinado poder aquisitivo, os condomínios clube, que é aquela questão de construir um prédio onde tivesse tudo lá dentro para que a criança não precisasse sair desse condomínio, ela ficasse lá dentro naquela bolha com pessoas iguais, aí tanto condomínio horizontal, como esses condomínios nos subúrbios brasileiros, quanto condomínios verticais, que às vezes ocupam um quarteirão inteiro, que oferece para a criança tudo. Crianças de menor poder aquisitivo também, muitas delas passam a ficar trancadas em casa, porque os pais não querem, com razão, que sejam expostos a perigos. Então a gente tem uma situação muito desafiadora para a infância a partir dos anos 90 no Brasil. Mas ainda existia uma infância orgânica, uma infância que a tela era somente a televisão. Você tinha um telefone que era de disco, quando muito de teclado fixo, os poucos que tinham telefone, o telefone era uma coisa muito cara. Não existia internet, então você ainda tinha, digamos, uma bolha de sobrevivência com uma infância mais verde, mais orgânica, por mais que se passasse num condomínio ou no quintal de uma casa, azulejado, né? Mas ainda você tinha alguma coisa ainda sobrevivendo ali. De repente surge a internet, isso lá por 2002, 2003, a internet vem de escada, de repente ela começa a ficar mais rápida, surgem principalmente depois do advento, eu considero, do BlackBerry, né, que você começa a ter celulares, smartphones, e aquilo populariza, porque antes BlackBerry era um negócio caro, de executivo e tal, de repente você começa a ter aquilo mais acessível, veio o iPad, né, os tablets, a internet mais rápida, a televisão smart, um videogame que você consegue jogar em grupo no computador. E aí eu digo, quando vem o videogame para jogar em grupo no computador, eu digo que é a redenção da infância, porque as crianças, elas entram nesse Black Mirror, né? Elas entram nesses aparelhos de um jeito, isso se soma à falta de oportunidades de brincadeiras em rua, de brincadeiras saudáveis como essas que eu falei que tinham nos anos 70, 80, e as crianças vivem, o resumo é o seguinte, eu brinco, né? É um domingo de sol com elas trancadas dentro do quarto o dia inteiro, em videogames, vivendo no mundo virtual. Isso é muito triste, isso eu acho que vai custar um preço alto para a saúde das crianças. A gente tem que lembrar
que vivemos 300 mil anos como espécie, tendo uma infância em meio à natureza. A gente mudou isso nos últimos 15 anos? 20 anos? 30 anos, se muito? Gente, é nada. A nossa programação genética foi desenhada para sermos crianças da natureza. De repente, em 30 anos, isso tudo muda. O que isso traz de depressão, ansiedade, angústia? A gente ouve, né? Não vou entrar agora nessa seara, não sou médico, não cabe a mim, mas eu me assusto vendo histórias de crianças fazendo automutilação, crianças tomando antidepressivos, crianças com transtornos de déficit de atenção e medicadas com 6, 7 anos. Então, algo errado está acontecendo. Não sou especialista, mas algo errado está acontecendo. Eu suspeito que tem muito a ver com essa nossa desconexão nos últimos 30 anos com relação à infância, que largou a rua, largou todo aquele elenco de áreas verdes, áreas públicas, desafios lúdicos e foi viver o trancafiado em casa, o mundo virtual. Né? O celular, eu fico assustado quando vou em restaurantes e vejo as crianças almoçando com a cara ligada no celular, com a cara ligada no tablet, nem almoçar ela pode interagir, enfim, mas esse discurso é longo, vamos para a nossa área que importa aqui de paisagismo. Então, dentro desse cenário que eu acho catastrófico para a infância, e eu sou pai de crianças, tenho uma filha de 6 anos, quase 7, um filho de 4, o que a gente pode fazer para tentar minimizar esse cenário? Porque não dá para criar um filho que não vai ter acesso a nada digital, no mundo que está cada vez mais digital. A realidade é que a gente tem uma cidade que é hostil para as crianças, ela não pode sair na rua, ela não pode sequer ir na esquina comprar um sorvete, porque a gente acha que ela vai ser sequestrada, abduzida, vai desaparecer. Né? E minha mãe me deixava, em 87, comprar sorvete andando a pé com dinheiro na mão, e eu ia correndo comprar esse sorvete, eu tinha 7, 8 anos, então isso era normal, né? Meu avô morava numa cidade de praia grande, e eu ficava o dia inteiro andando de bicicleta sozinho nessa praia, ninguém me sequestrava. Mas enfim, voltando, como é que a gente pode fazer? E aí eu acho que o paisagista tem uma responsabilidade imensa, porque o paisagista, na verdade, ele vai decidir para muitas crianças e muitos futuros qual será a área livre que essa criança vai conviver quando a gente conseguir tirar ela do videogame, da tela de celular. E como eu posso, às vezes, criar uma área verde que estimule a criança a ficar menos nesses aparelhos eletrônicos, nesse mundo digital. Porque são 2 momentos, né? Criar uma área que seja legal, que ofereça um pouco dessa infância orgânica saudável de 30 anos atrás, que a criança queira brincar de taco, que a criança queira fazer um esconde-esconde no meio da floresta, que a criança descubra que é um besouro subindo na árvore. Outro como é que eu posso fazer que essa criança queira estar mais nesse lugar? Como é que ela e a turminha dela falem, puxa, vamos descer? Ou vamos olhar a rua? Ou pai, me leva naquela praça perto de casa que tem aquela floresta, eu acho que eu quero ver se tem aquele frutinho que eu gostei de comer. Então, como é que a gente atrai? E aí vem esse paisagismo para a infância, que eu acho que é um assunto fundamental que deveria virar política pública. Né? Ele não começa e não termina no Ricardo Cardim. Eu estou apenas provocando. É um assunto que tem que ser discutido multidisciplinarmente, transdisciplinarmente, etc, etc. Mas eu acho que aí entra a gente criar um pomar de frutas nativas, um pomar de frutas que as crianças subam nas árvores. A gente tem que criar, isso o Louvre fala muito no livro dele, o relevo interessante no paisagismo, um relevo que tenha barrancos para as crianças descerem de papelão, para subirem e correrem nesse barranco gramado, que tenha árvores para elas fazerem uma escalada com uma determinada segurança, um relevo que tenha ravinas. Olha só que legal você ter uns buracos no chão que você vai no corredor explorando, porque a infância é treinar a vida adulta. Antigamente, quando nós éramos caçadores, ou mesmo 200 anos atrás, a gente treinava andar na natureza, descobrindo em cenários seguros o que era aquilo no futuro, né? Então, se andar numa ravina com paredes de terra, ou de vegetação, ou de grama, puxa, isso te dá uma série de ferramentas. Isso permite você interagir com uma série de situações que o videogame não vai dar, desculpa. Porque é 3D, tem cheiro, tem desafio de verdade, tem a formiga que te pica de verdade, tem a aranha. Então, é uma coisa real. E a minha preocupação é como esse paisagismo, com esse pomar, com essa ravina, com esses morrotes, ele pode construir uma caixa de ferramenta para o adulto do futuro.
né, uma caixa de ferramenta que vai permitir ele ter maior traquejo, maior jogo de cintura, maior flexibilidade com os desafios da vida, que a natureza permite isso para nós, né, uma maior habilidade social, uma maior habilidade de coisas técnicas, práticas, desde como eu troco uma lâmpada, como eu vou resolver aquele problema. Então, isso é muito novo, tudo isso é muito novo, né? Mas eu acho que o paisagismo, ele tem essa função. Então, a gente tem espelhos d'água, que vão ter peixinhos, vão ter áreas úmidas para as crianças interagirem, colocar o pé na água, às vezes brincar no espelho d'água num dia quente, por que não? O que eu garanto é, primeiro, que o paisagismo não pode ser paisagismo não me toque. A gente tem, o metro quadrado hoje nas cidades brasileiras custa carésimo, então cada metro quadrado tem que ser pisoteável, explorável e interativo com as crianças. Não tem mais esse paisagismo cerquinha viva, não toque, gramado que não pise, árvore que não sobe. Ah, estou com medo da minha criança cair, subir na árvore e cair. Então coloque embaixo o emborrachado, coloca areia, alguma coisa que possa minimizar essa queda. Mas se a sua criança não treinar a subir numa árvore, ela vai ser um adulto que vai ter lacunas de ferramentas para trabalhar a vida adulta, né? E se você se pensar muitas vezes, você que é pai hoje, você já subiu em árvore. E por que você está privando o seu filho disso? Com que direito? Né? Porque no final você está prejudicando ele, depois se você for embora, talvez ele não tenha uma ferramenta importante. Então, né, eu falei aqui para vocês, o pomar, o relevo, o espelho d'água. Eu acho também que a gente tem que ter, diríamos assim, reproduções de terrenos baldios no paisagismo. Isso ainda não consegui fazer porque é difícil convencer o empreendedor, mas você tem um monte de bagunça de plantas diferentes que não são tóxicas, que não são alergênicas, mas que podem fazer com que as crianças montem clubinhos, né? Eu tive um desse. Eu também tive vários clubinhos na minha infância. Então, montar o clubinho com os amigos e aí compete com os outros, com outra turma que é rival, que é natural essa rivalidade. E você ter areia, você ter diferentes, ter áreas de terra exposta, com folhas secas. Enfim, aí a imaginação de cada paisagista vai contar. O que eu digo é, você que teve direito a uma infância minimamente saudável, quem tem mais de 40 anos geralmente teve, coloca a mão na consciência e pensa, como é que eu posso trazer isso nos desafios atuais para as crianças que vivem esse momento tão complicado que é o mundo virtual e uma cidade hostil para elas, né? Então é isso. Quando eu falo cidade, eu falo também casa de praia, casa de campo, né? Porque em todos os lugares a gente está tendo esse desafio dessa pasteurização do paisagismo, né? Esse ambiente que não é favorável ao crescimento das crianças com a natureza, que é a nossa evolução genética.